Boa noite, nosso grupo é o grupo de Perl. Eu sou o Johnny, tem o Rodolfo e o Marconi. Vamos estar trazendo para vocês aqui a resolução da atividade Prolog, certo? E vamos começar aqui pela questão número 1. Fala, Rodolfo. Certo. A questão número 1 de Prolog fala sobre o tabuleiro de xadrez, as jogadas, as posições das peças, e as possíveis jogadas. A gente conseguiu definir, conforme o exemplo 1, o da letra A, todas as posições de jogadas do tabuleiro. No caso, a torre 1 branca na posição 1, que são a posição 1 seria a quantidade de linhas e colunas, que é um tabuleiro de 8 por 8. O número 1 da torre como tem mais de uma peça da mesma cor, é numerado igual ao peão, que vai de 1 a 8. O bispo, que tem o bispo 1, bispo 2, cavalo, cavalo 1, cavalo 2. E os rei e rainha só tem um, então permanece com a letra 1. Só tem um. Mesma coisa, funciona para as peças pretas, só que disposta de forma inversa no tabuleiro. A gente tentou aqui fazer as possíveis jogadas, definir os movimentos aqui, é igual à letra B, só que mesmo com as pesquisas a gente não conseguiu concluir as outras alternativas da questão 1. Vamos lá. Aí, Beleza. mostrando aqui, né, como é que funciona. Eu tenho aqui a posição. Vou trazer, no caso, o peão. Eu quero saber em qual posição que ele está. E se ele é branco. E aonde que ele vai estar também. Então, vai ter um W e um Z aqui. E vai me retornar que eu tenho um peão no X, que o peão seria o peão 1, né? E o Z dele seria a linha que ele está também é 1. E o W seria a coluna que ele está é o 2. Se eu ver que continuar dando ponto e vírgula, ele vai me falar que agora eu tenho o 2, tenho um 3 na posição 3, né? Um 4, tudo na linha 2, 5, 6, 7 e 8, né? Então aqui se eu perguntar, ele está me indicando qual que eu tenho, né? Qual que seria a posição que ele está e quantos tem. Passando para o problema número 2, né, de Prolog, a gente tem a nossa lista na questão, onde ele me falava o seguinte: definir 20 usuários, 10 interesses, 5 grupos. Então, defini aqui os 20 usuários, os 10 interesses, comida, jogos e os grupos, né? E depois ele me fala para definir, na letra B, o seguidor. Seguidor é o quê? É quando uma pessoa segue a outra, ele está seguindo. E essa pessoa se torna amiga quando ela segue uma pessoa e essa pessoa segue ela de volta. Exemplo, a Renata aqui segue o Carlos, né? E aqui no Carlos ele segue a Renata. Logo, esses dois são amigos. A gente criou aqui embaixo a regra de amigos, né? Onde para ser amigo um do outro, um tem que seguir ele e o outro tem que seguir de volta, né? Na letra, a letra não, na letra D já é de amigo, letra B é de amigo, letra C define relacionamentos, né? Entre todos os usuários, onde tenha pelo menos 5 amigos entre si. Então a gente definiu os usuários, onde tem também, nesse caso, os relacionamentos dos usuários, né? Eu pus aqui que Maria gosta de flores, que é os interesses dela, e a gente consegue interagir na hora que intercala ela pertencendo aos grupos também. Então aqui fala que ela tem que pertencer, tem que ter algum interesse e ainda pertencer a um grupo, né? A gente também colocou isso, fazendo ela pertencer ao mínimo 2 grupos. Ou melhor, gostar de 2 coisas no mínimo e pertencer ao grupo. Então a Renata, no caso, ela pertence ao grupo da Mystery Box e mais embaixo a gente vai ter que esse grupo contém a Renata. Aqui no caso com a Mystery Box, então a Renata, o grupo Mystery Box contém o usuário Renata também, que está englobado nessa parte. E criar um usuário que pode pertencer a um grupo onde pertence pelo menos 5 usuários em cada grupo. Então, como a gente fez,
tem o grupo, né? E o mínimo aqui tem que ter 5 pessoas para participar do grupo. Agora falando sobre partir, né? Cria uma consulta que retorna todos os amigos, todos os interesses dos amigos de um determinado usuário. Então, essa É, aqui seria a nossa regra, onde o Rodolfo vai estar explicando. beleza, o Rodolfo. Nessa parte aqui, cria uma consulta que retorne todos os interesses dos amigos de um determinado usuário. Primeiro, a gente precisa definir um determinado usuário. Como na lista a gente definiu uma consulta interesses dos amigos. Então, vai trazer o usuário que vai retornar todos os interesses. Então, precisa saber desse usuário quantos amigos ele tem na lista de amigos dele. Então, se eu der um exemplo aqui, por exemplo, O Oliver? do Oliver, o Oliver ele tem 3 amigos e esses 3 amigos eles gostam, a consulta gosta, o relacionamento gosta de alguns interesses. Então, todos os interesses dos amigos de Oliver vão ser retornados nessa consulta. Então, Na letra. aqui trazendo, né? Eu fiz a pesquisa, então vai falar que o interesse dos amigos do Oliver 1 é por ferramenta, livro, motos, carros, música, ferramentas, carros, né? Moda. Só que aqui tem repetido porque pode ter vários, dois amigos que gostam da mesma coisa, né? Casa e moda. Vamos para o segundo item. Certo. Letra G. Cria uma consulta que retorne todos os amigos de um determinado usuário que pertença a um determinado grupo. Então, nessa alternativa aqui, a gente criou uma consulta de amigo do grupo, onde um determinado usuário ele pertence a um determinado grupo e a gente precisa saber desse usuário quais amigos que ele tem e desses amigos, quais grupos esses amigos dele pertencem. Para a gente poder retornar todos os amigos dele do grupo que a gente definiu aqui na consulta amigos do grupo. Então tem o C, que é o usuário, o G, que é o grupo, e vai aparecer todos os amigos pertencentes aos grupos. No exemplo aqui eu estou digitando, então, né? Estou inserindo o usuário Oliver, pertence ao grupo Star Wars. Eu quero saber quem são os amigos, né, que está nesse grupo. Nesse caso ele tem Tiago, que está no grupo, José e só os dois que pertencem ao mesmo grupo e são amigos do Oliver. Certo. Na próxima alternativa, H, cria uma consulta que, dado um grupo, de todos os usuários daquele grupo. Então, criei o grupo interesses, ou a consulta interesses do grupo, que a gente vai ter um G, que é o grupo que a gente vai definir, e vai retornar todos os interesses. Como que a gente fez esse interesse do grupo? Se o grupo, todos os usuários, vai retornar, e desses usuários, todos os interesses deles. Então, dessa forma aqui, contém, contém G, X usuários, e os X usuários gostam dos I interesses, da quantidade de interesses, que o Johnny vai mostrar a seguir na execução. Então, executando aqui, né, eu vou pegar o grupo do Star Wars como exemplo e eu quero que traga para mim todos os interesses de todos os usuários. Então, esse tem ferramentas, carros, moda, casa, carros de novo, música, moda, ferramentas, casa, jogos, comida, motos, casa, né? Aí, no caso aqui, ele fez também uma pesquisa, uma solução alternativa, né, Rodolfo? Sim, na solução alternativa, como tem interesses que não dúvida, então a gente retornou aqui também o usuário do grupo com seu respectivo interesse, para tirar todas as dúvidas que às vezes repete motos, às vezes esse interesse também era interesse de outro usuário do grupo. Então a gente traz aqui o G, que é o grupo, o G vai retornar o X, que são todos os usuários do que contém no grupo, e desses X usuários, todos esses X usuários,
a consulta gosta, que vai retornar todos os interesses deles. Dessa forma aqui, a gente define apenas o grupo e vai aparecer todos os usuários e interesses deles. Então, E exemplificando aqui, né? Ele vai me falar assim, ó, o José ele gosta de ferramentas. Se olhar no de cima, ele me trazia ferramentas, só que agora eu tenho que ter um José por trás dessas ferramentas. No próximo, o José também gosta de carros, José gosta de moda, José gosta de casa, né? Então aqui, carros, moda e casa, que eram todas as primeiras opções aqui, é tudo do José. A partir de carros já é do Tiago, né? Então, se eu continuar, ele vai me trazendo. Tiago gosta de música, Renato de moda, Renato de ferramentas, Oliver de casa, Oliver de jogos, né? A Diane gosta de jogos também, Diane de comida, David de motos, casa. Então, isso aqui é bom para poder ver qual que é os usuários, porque vai mostrar interesses em comum, né? E eu consigo trazer os usuários separados. É a letra I, né? certo, a letra I, crie consulta que indique para uma pessoa novos interesses a partir das seguintes regras. Então, vai indicar para uma determinada pessoa novos interesses, ou seja, os interesses dos amigos daquela pessoa que ela ainda não possui, ou os interesses das pessoas que pertencem aos mesmos grupos daquela pessoa que ela ainda não possui. No caso aqui, é interessante a gente particionar em duas regras e depois uni-las com um ponto e vírgula, que é o ou. Então, primeiro, o interesse dos amigos daquela pessoa que ela ainda não possui. Então, a gente determina um certo usuário, C, que ele vai verificar todos os amigos de C, verificar todos os interesses dos amigos do usuário C, que a gente vai definir, e verificar quais são os interesses do usuário C. E negar esses interesses, ou seja, não vai trazer os interesses em comum entre os amigos do usuário C e o C. No caso aqui, se a gente trouxesse o Oliver, vai trazer três amigos, os interesses dos três amigos, e vai negar os dois Interesses do Oliver. interesses do Oliver. Então vai trazer todos os outros interesses que são os interesses que ele ainda não possui. Então, nesse caso E na aqui, segunda parte, pode continuar. pode- na segunda parte é que fala que ou os interesses das pessoas que pertencem ao mesmo grupo daquela pessoa e que ela ainda não possui, ou seja, o C, ele pertence a um grupo, grupo X, né? Desse grupo X, a gente vai trazer, retornar todas as pessoas desse grupo, todos os usuários do grupo. De todos os usuários do grupo, vamos trazer tudo que eles gostam, todos os interesses deles, e vamos negar os interesses do usuário C. Ou seja, vamos trazer todos os usuários do grupo e os interesses deles do grupo inteiro e negar o C, os interesses de C, que são aqueles que ele já possui. Então, dessa forma, vai retornar só os que ele não possui ainda de interesse. Então, juntando aqui essas duas sentenças, a gente obtém todos os interesses do C, que ele ainda não possui, todos os interesses dos amigos de C, que ele ainda não possui, e todos os interesses de C, que pertence ao grupo todos os amigos das pessoas que pertencem ao mesmo grupo de C que ele ainda não possui, que é essa segunda sentença, que o Johnny vai mostrar aqui na execução. O exemplo aqui, né? Então, os novos interesses do Oliver. Como a gente já tinha trago aqui os interesses, então o Oliver ele gosta de casa e de jogos, né? Então eu quero saber quais são os interesses que ele não gosta, mas que poderia ser um novo interesse. Quando eu verifico aqui, ele me traz a sugestão de ferramentas, livros, motos, carros, música, ferramentas, que é de outro amigo, né? Carros, moda, ferramentas, carros, moda, carros, música, moda, ferramentas, comida, né? Motos, comida, carros, motos, moda, ferramentas, carros. Então, assim, vocês veem que não tem o interesse dele. O interesse dele era o quê? Era jogos e casa. Então, você não viu nem casa aqui e nem jogos. Seria só os interesses de quem que ele ainda não tem, no caso.
Então, essa aqui Bom, seria a nossa explicação da resolução de Prolog, né? E vamos gravar agora a de esquema, certo?